Olá, tudo bem? Pessoal, eu vou esperar todo mundo entrar, tá bom?
Onde você vai com isso? Olá, pessoal. Vamos tirar o som de todo mundo. Vamos esperar só mais um pouquinho, 5 minutos, todo mundo entrar, tá? Ou quem vier. Leva pra lá, ué, leva. Vou te pegar. Te peguei, pronto.
Olá, tudo bem? Tem aqui, ó, tem um recurso aqui do ladinho, Reactions. Ó, dá para pôr um legal, pôr uma palminha, só para saber se está tudo bem. Todo mundo inteiro, ninguém com corona ainda? Tranquilo? Vamos fazer umas combinações aqui, tá bom? E depois eu escrevo isso também, passo para todo mundo, tá? Acho que no primeiro momento dá para ficar sem som, e depois a gente fica com som. Como assim? Boa noite, Rafaela. Se vocês tirarem seus áudios agora, fica um pouquinho mais fácil. Tá bom? Tudo bem? Tirar um pouquinho dos áudios só. E aí, se quiser perguntar, pode pôr a mãozinha, vem, pergunta, abre o áudio, fala. Pode escrever aqui também, eu leio o chat, qualquer coisa. Tá bom? Eu estou gravando a aula também. Então, eu passo, assim que eu tiver a gravação, eu passo para as salas, coloco no EVA também, tá bom? Então, aí a gente organiza todas essas atividades. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, então, aqui na aula de gestão empreendedora, com os 3 cursos, a gente combinar uma questão. Estava até discutindo com alguns representantes de vocês e alguns alunos, comentaram isso comigo, da gente deixar o trabalho opcional aqui, o projeto, tá bom? Eu continuo trabalhando para quem quiser ter um grupo e discutir o projeto, tudo bem, mas sim, postando todos os vídeos aqui no EVA, tá bom? Vou postar todos os vídeos e todos os links possíveis. Então, vocês vão ter todo o material no EVA, tá? Todo mundo já entrou no EVA? Se alguém está com dificuldade, não tem cadastro, todo mundo tem cadastro, como é que tá? Se não, tem que mandar uma mensagem aqui também para a gente poder se cadastrar. Então, eu vou fazer todas as atividades da disciplina entre ter o webconferência e ter as atividades no EVA, tá bom? Para a gente ter os registros. Das 2 maneiras de registro que a gente tem da disciplina são aqui, tá bom? Legal, na economia está tudo certo. Se tiver alguém ainda fora que não está conseguindo o EVA, é bom me avisar, e a gente avisa também os professores coordenadores para a gente ir resolvendo esse problema, tá bom? Para que todo mundo tenha acesso. Também queria comunicar que se alguém tiver alguma dificuldade, que bom, ciências contábeis também está tudo ok. Se alguém tiver alguma dificuldade, como acesso à internet, tem o laboratório digital da Unital, que tem horários que está aberto no prédio do Bom Conselho. Tem essa oportunidade.
tem o WhatsApp, tem as gravações que vão ficar. E se alguém tiver muita dificuldade de conexão, a gente conversa caso a caso, tá bom? Não vamos deixar ninguém de fora, ok? Então, todo mundo vai ter oportunidade de ter nota, ter trabalho, estudar. E vamos nos adaptar nesse momento tão difícil, né? A toda essa situação junto com vocês, correto? Então, por favor, vão avisando nos grupos, avisem os seus representantes que eu tenho contato, que eu posso estar conversando com eles, eles podem estar me passando, tá bom? E isso, como ficam essas notas e aulas? A Rafaela está perguntando, ciências contábeis também, como ficam as aulas complementares? Pode falar, Rafaela. Ou se é um som aberto de alguém, tá? Rafaela pode escrever ou pode falar, tá? Também. Você está dizendo dessas notas complementares aqui, é isso? Se for dessas atividades do EVA, elas vão correr todas lá e a gente vai ter as notas, né? As atividades vão estar lá pautadas. Eu estou postando tudo, eu vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Eu vou estar mostrando para vocês. Ó, se vocês olharem aqui, vocês podem clicar onde aparecem vocês para diminuir o tamanho. Eu estou postando aqui na sala de gestão empreendedora de administração e que eu vou importar para a sala de contábeis e para a sala de economia as atividades. Por quê? Porque eu já tinha essa sala pronta pensando num EVA sem pandemia. Só que agora a gente tem pandemia, então eu estou adaptando as salas, tirando atividades, organizando de novo para que possa estar adequada para esse momento que a gente está vivendo. Eu sei que vocês estão tendo muitas atividades de muitos professores, né? Isso está muito constante, então estou tentando aqui me organizar para que fique de forma justa o tanto de conteúdo e o tanto de cobrança, tá bom? Vou trabalhar de uma maneira bem próxima ao que a gente estava trabalhando no presencial, entre vídeos que eu vou estar colocando, como a gente já vem colocando, forms ou pesquisa ou lugar de formulário para vocês responderem sobre esses vídeos ou esses conhecimentos. Tem 2 textos para ler, eu vou dizer a data certinho, tudo quando a gente vai fazer, tá bom? Então, eu vou estar organizando todo o material, vai estar exposto aqui. Então, eu comecei a mudar aqui o material, tá bom? Explicando o que vai acontecer. São 4 unidades. Eu estou fechando o som de vocês para não haver grandes interferências, tá bom? Se quiser abrir o som para falar, não tem problema, tá bom? Então, no EVA, até semana que vem já vai estar tudo postado e importado para as 3 salas de aula, tá? Então, eu estou fazendo essa adaptação. Volto a dizer, se alguém tiver dificuldade de acesso, eu mando também o que foi conversado para os representantes colocar em WhatsApp e, se for o caso, eu mando por e-mail também, tá? Vamos tentar chegar em todo mundo o máximo possível. Tudo bem? Ok para todo mundo? Até aqui? Dos combinados? Tudo ok para esse combinado? Como é que tá? Ok, tudo certo, tá bom. Se estão achando que está tudo bem, tá ótimo. Vamos fazer nossos combinados. Quanto aos trabalhos, eu quero combinar o seguinte. Lembra que a gente tinha os projetos, olha lá, antes da pandemia a gente ia fazer trabalhos em grupo, nós íamos bolar planos e projetos de negócio, depois ia chegar ao final da disciplina, íamos apresentar tudo isso. Vai ficar muito difícil com tanta gente a gente fazer isso
em plena situação como vocês estão, cheio de tarefas, num ambiente diferente, que é um ambiente virtual. Então, a minha sugestão, já conversando com alguns alunos e conversei com alguns coordenadores, da gente não estar fazendo todos esses projetos, embora se algum grupo quiser estar conversando por fora, eu colaborar para que bole seus projetos, para que vire uma iniciação científica depois, para que possa pôr uma empresa de fato no ar, aí a gente pode estar conversando, tá bom? Não tem problema, a gente pode fazer isso paralelo. Embora, teoricamente, eu vou trabalhar com vocês, ensinar cada parte de como se elabora um projeto, tá certo? Também um plano de negócio. Nesse sentido, eu vou colaborar com vocês, elaborar como a gente faz isso, mas não vai ter a cobrança mais desse projeto ao final, tá bom? Então, a história do projeto, na verdade, vão ser partes conceituais do trabalho como um todo. Dá para entender isso? Então, que a gente não vai ter o projeto, os trabalhos em grupo, tá bom? Mas que a gente vai aprender sobre como fazer um plano de negócio, tá? Isso eu vou ensinar a vocês. E vou trabalhar várias situações de práticas empreendedoras, como nos vídeos, como tudo isso, tá? Então, aqui está o Vitor perguntando para os alunos que não fizerem um projeto, como será a atividade final. Então, eu vou colocar atividades aqui, projetar tudo e mostrar tudo para vocês até a semana que vem, pensando em dar nota e trabalhar esses mesmos conteúdos como um currículo tradicional, sem o projeto, tá bom? Caso algum grupo queira efetivar todo o caminho do projeto, a gente pode contar para esse grupo, sim, a nota do projeto, tá? Também valer a nota do projeto. Mas aí a gente faz uma prova formal sobre os conteúdos que a gente for trabalhando aqui. Mas, na verdade, eu não estou mudando a ementa e eu não estou mudando os nossos cronogramas. Se vocês lembrarem do cronograma que vocês têm de aula, deixa eu ver se eu deixei aberto aqui para abrir para vocês. Espera aí. Vou abrir aqui Ó, vamos lá. O que estava combinado com a gente aqui, ó? A gente estava discutindo aqui. A gente parou a aula aqui, né? Ó, no 13, tá vendo? No dia 13 do 3. Então, a gente estava aqui discutindo os conceitos, estava no panorama geral. Eu estava dando uma aula que era uma apresentação PowerPoint que durava, eu falei, de 2 a 3 aulas. Eu fiz 2 delas. Então, a gente vai fazer a outra aqui, né? Então, deu um delay aqui nos conteúdos, que é da semana do dia 20, depois do dia 27, e agora do dia 3, correto, gente? Então, essa discussão da gestão de pessoas, gestão da liderança, tudo eu vou fazer agora para a aula que vem, vou deixar o material, nós vamos ter feriado, né? E a instituição, a Unital, vai preservar os feriados, então a gente não vai ter um encontro presencial, mas eu vou deixar matéria para vocês, o que seriam esses conteúdos do dia 20 e do dia 27, que trabalham gestão e liderança, né? E construção de gestão de pessoas. Vocês vão ver o material no EVA também, está tudo posto lá, tá certo? E a discussão da responsabilidade social, produtos, etc. Eu tenho uma live que eu fiz ontem com o pessoal de empreendedorismo da Bio, conversando o projeto de negócio de forno solar, que eu vou deixar aqui para vocês verem. Então, nós vamos conseguir alcançar os conteúdos que estavam planejados. Depois, para outra semana, depois que voltar da Páscoa, a gente vai discutir um pouco sobre o terceiro setor e os projetos de empreendedorismo no terceiro setor. Vamos discutir outros princípios de gestão empreendedora e como se dá, né, no meio do mês de abril, aqui no dia 17/4.
Depois a gente, no dia 24/4, que seria equivalente, tá bom? Eu vou deixar atividades para tudo isso e a gente vai fazer webs conferências também semanais, quando for o dia de aula, tá? Porque a gente, no dia 10/4, não tem aula, que é Páscoa, por exemplo. Certo? Aí no dia 17, sim, a gente faz a atividade. Aí a gente faz uma web no dia 17. Aí a gente, no dia 24, faz uma web conferência também, tá bom? Volta a discutir a questão da gestão de pessoas e as técnicas de organização das empresas. Depois, ao final no primeiro dia de maio, né, tem um feriado, mas eu deixo a atividade aqui, a gente vai fazer a questão dos planos de negócio. Eu vou discutir cada parte dessa conceitualmente. Durante o maio, a gente vai discutir conceitualmente como se faz os planos de negócio, tá bom? E ao final, a gente fecha a disciplina. Então, não sabemos até quando nós vamos estar em quarentena, como é que vai ser isso, mas eu vou deixar todas as atividades postadas desse cronograma do plano de ensino, com atividades, com recursos tecnológicos como que a gente pode usar vídeo, fazer questionário, fazer pesquisa e fazer web conferência todos os dias que a gente puder ter aula normal, que não for feriado, tá bom? Tudo bem para todo mundo isso? Vamos lá. Como é que tá para vocês? Diga aí para mim. Estão me ouvindo? Digam aí se está tudo ok, se está tudo bem. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Sim. Ótimo. Rafaela diz que está tudo certo, muito bom. Nicolas diz que sim. Então, ok, o Guilherme. O Vitor falou que também está ótimo dessa maneira. Todos concordam? Quero ver o like aqui para eu poder ter uma noção de que vocês estão entendendo e de que está tudo ok, tá bom? Joia. Então tá. Uma parte das pessoas já se colocaram, aí eu tenho noção do que vocês estão achando. Pode tirar uma dúvida, Christopher, pode perguntar pelo chat ou pode abrir seu microfone e falar também, você que sabe. Tá me escutando, professor? Boa noite. Tô assim, boa noite, pode falar. Então, primeira coisa, eu queria cientificar a senhora de algumas coisas que aconteceram no começo das aulas. Tá Eu sou bom, do terceiro, eu sou do terceiro semestre de contábeis. tá Estou bom. fazendo uma adaptação com a senhora de gestão Ok. da gestão. Aí o que acontece? Como a sala de aula é do lado da minha, e nesses dias parece que foi feito em outras salas as aulas, eu acabei me perdendo e não sabia. Ninguém me avisou que estava tendo aula. Eu achei que não estava nem tendo aula. Então eu estou Tá. bem Entendi, perdido mesmo. Então, Christopher, posso combinar uma coisa com você? Você tem meu WhatsApp, não tem? Não, não tem. Eu vou passar aqui no chat, eu quero vocês em contato comigo. Eu tenho contato com os representantes de sala, mas fiquem à vontade para me procurar no WhatsApp, bom? Bom, Christopher? Tá Aí bom. você pode me procurar, porque aí eu organizo com você o que você não fez, porque está tudo organizado comigo. Aí eu passo para você também, você faz. Ninguém perde nota nem nada, tá bom? Tá bom. Eu só fiquei preocupado porque eu estava tentando achar um meio de falar com a senhora, não consegui. Aí encontrei pessoas um dia na quinta-feira que eu tenho aula lá no terceiro semestre. Aí achei pessoas lá no primeiro e conversei que, na verdade, essas pessoas nem eram realmente do primeiro. Estavam fazendo adaptação lá também. Ah, tá bom. E Então, passaram para o representante. ótimo. Aí eu peço, então, uma colaboração dos representantes e vou passar para os coordenadores dos 3 cursos
Se porventura tem mais alguém que está fazendo adaptação e talvez não possa estar informado ou não está na sala de Eva, eu vou questionar para ver se está tudo ok. Não, se não tem mais ninguém nessa mesma situação sua, tá bom, Christopher? Tá bom. Porque aí eu já me planejo para deixar no Eva, já estava até tirando esse tipo de exercício que foi o anterior. Eu deixo esses vídeos, tanto que o pessoal aqui estava perguntando, não sei se era a Rafaela, perguntando dos vídeos, tudo, eu vou postar essas atividades anteriores no Eva também, tá bom? Então você vai ter contato com o material que foi conversado e discutido, tá? E também eu me coloco à disposição para bater um papo só com você ou outras pessoas que tenham perdido e passar esses conteúdos. Tá bom, então. Agradeço, tá professor. bom? Mas aí a gente marca com calma na semana que vem e faz isso. Pode ser? Pode ser. Porque nós estamos de quarentena, afinal, né? Então, a gente se organiza para isso. Embora trabalhando bastante, mas né, acredito que vocês também estudando bastante. Mas aí a gente faz junto isso, um plano do que faltou para você. Vejo se tem mais alguém precisando disso. Pode escrever aqui no chat se tiver mais alguém nessa situação, tá bom, pessoal? E aí eu me disponho, a gente marca um horário, eu aviso também os representantes, eles noticiam todo mundo, quem quiser. Aí a gente faz uma conversa como uma reposição, tá bom? Deixa eu ver, alguém mais escreveu alguma coisa aqui. Isso, o Christopher agradeceu, tá? E já fica o meu telefone aqui para quem precisar. Yara Cristina está dizendo também precisa, tá ótimo, Yara. Você é de que turma, Yara? Pode escrever aqui ou falar. Tá? Para que você está em algum grupo seu, tá, de contabilidade, você está ligado ao seu representante de sala, se você tiver, ele vai ter condições de te avisar quando a gente marcar essa reposição. E aí a gente vê mais gente, tá bom? Ah, tá legal. Se tá ligado ao representante, tá ótimo, então a gente resolve isso. Ok? Obrigada, viu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar agora continuando a aula teórica da onde eu parei, fechando um pouco o conteúdo sobre essa questão da discussão do empreendedorismo de modo geral. Vou passar aqui o PowerPoint, aquele mesmo que vocês têm. Vai estar tudo no EVA também, mas só a partir da semana que vem, tudo organizado. Eu mando aviso para os representantes. No caso, quanto à presença desta semana, fiquem tranquilos, porque quem veio hoje à aula, ó, tem 40 pessoas aqui comigo, 39. Então, eu vou ter o registro desta lista de presença aqui. Então, para mim, isso já é como presença. Depois eu passo a lista de todo mundo lá como se diz, no registro para os professores, ok? Tirei foto também aqui, print de todos os nomes que estão aparecendo aqui. Então, eu vou ter condições de nomear vocês, tá bom? Vou abrir aqui agora o material. Deixa eu ver o que tinha no chat aqui. Ok, o Christopher está falando. Vou abrir aqui o material. Esse é um material que eu já tinha passado. Eu repasso. Vai estar de novo aqui na... Oi, alguém tem alguma questão? Pode falar. Ou é só o microfone aberto? Então, estava parando nessa discussão aqui. Quem é de fato o empreendedor? Tá bom? Retomando um pouco o assunto da questão do papel do empreendedor. Então, é um sujeito com iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz. Ele utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. E aceita assumir riscos calculados e a possibilidade de fracassar. A gente falou sobre isso também, eu comentei também com vocês, os fatores que vão influenciar, então, aqui no processo de empreender, né? Muitas vezes são
fatores pessoais, quanto à questão da inovação e disrupção, o ambiente onde está sendo criada essa oportunidade de negócio. Existem fatores relacionados a esta questão de assumir risco. Então, o evento inicial da empresa tem muito a ver com quanto de risco a gente quer assumir e quanto de recursos, políticas públicas, subsídios a gente vai ter para fazer esse negócio. Tem um outro fator sociológico muito grande, é onde a gente está, qual é o nosso núcleo familiar, que sociedade a gente está vivendo, quem são nossos influenciadores que vão influenciar nossos modelos de negócio. A outra etapa é a implementação desse negócio mesmo e que precisa, então, de uma pessoa, de um líder desse negócio, certo? Nós precisamos de um líder. Sim, está gravando, tá bom? A aula está sendo gravada, tá tranquilo. Tudo que foi dito, até os combinados, eu vou passar tudo para vocês. Aqui também nós temos, no processo de implementação e crescimento, uma questão muito importante, que é toda a parte legal da empresa. Os recursos de políticas públicas também continuam presentes e outros investidores que a gente pode ter. E um fator organizacional, que estrutura de gestão a gente vai ter, que é o nosso próximo tema bem grande, que eu vou trazer para vocês, tá? Pronto. Outra questão importante da gente lembrar, né, já recapitulando um pouco o que já foi discutido em outras aulas, questões bem críticas para o desenvolvimento econômico estão alicerçadas e para o sucesso desse negócio em 4 questões. O talento das pessoas nesse processo todo, então as pessoas são fundamentais nas elaborações dos negócios e na sua implementação e crescimento. Que desenvolvimento de tecnologias e ideias a gente está tendo nesse negócio? Que recursos a gente tem para investir nesse negócio? E que conhecimento prévio a gente tem para fazer esse negócio? Questões importantes relacionadas à gestão estão também ligadas aos recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e o próprio mercado. Então, a gente tem que pensar sempre que a gente vai ter um investimento de capital de risco quando a gente começa um negócio e que hoje em dia a gente precisa de infraestrutura de alta tecnologia para tudo, mesmo no pequeno negócio vai ter um aplicativo de apoio, vai ter uma rede social para se conversar, a gente vai ter sempre a questão de infraestrutura de tecnologia. Hoje em dia, por exemplo, em plena pandemia, os negócios de e-commerce são os únicos que estão praticamente funcionando, certo? Todo o trabalho de aplicativo, de pagamento online está acontecendo nesse momento, né? Que ideias criativas, por exemplo, no mundo disruptivo como agora que a gente está vivendo, que nunca vivemos antes, o planeta nunca viveu uma situação como essa, como é que nós vamos ter ideias criativas para sair dessa situação? Sabendo que não é simplesmente só uma questão de saúde, mas uma questão econômica, social, né? De saúde mental e tudo mais que está implicado aqui no negócio. E pensar numa cultura empreendedora voltada para a paixão de algum negócio que vocês queiram. Agora, muitas ideias que vocês tiveram até agora provavelmente não são ideias que vingarão nesse mundo para frente. Então, que negócio é esse que a gente vai fazer agora? Que vida é essa que a gente vai ter? E que empreendimentos são necessários nesse mundo de hoje? Então, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre essas questões. Como é que a gente vai se projetar como economista, como contador e como administrador nesse mundo de hoje? Vocês estão no primeiro ano enfrentando uma pandemia mundial que está mudando os rumos da economia. E agora? Se alguém quiser falar alguma coisa ou comentar, pode comentar. Pode comentar falando. Pode falar. Só um comentário. Eu acredito assim que os grandes empreendedores
acham cada crise uma forma de oportunidade de achar alguma coisa criativa para poder crescer, né? Muito bem. Ou para colaborar, né? Porque tem muito a ver hoje os negócios que possam estar colaborando com as saídas dos problemas que todo o mundo está enfrentando, né? Como é que a gente pode colaborar e, ao mesmo tempo, se virar nesse mundo de hoje, né? Como é que a gente vai fazer isso? Acredito que pelas novas necessidades que irão surgir, né? Muito bem. Surgirão novas necessidades e a gente tem que estar aberto a olhar para o mundo e ver que necessidades são essas, né? Então, ó, Aham. o que a gente precisa para isso? Ouvir. Ah, e ver, né? Deixa eu voltar aqui. A gente precisa, lá no fundo, ó, a primeira coisa que a gente precisa, ó, o que está aqui? Conhecimento, entender o que está acontecendo, ver muito jornal, ver muita televisão, ver muita rede social, ver muito tudo para entender o que está acontecendo, não é? Se adaptar aos novos conceitos. O que é esse conceito de isolamento social? O que é esse conceito de e-commerce? O que é esse conceito de mundo em pandemia? O que será tudo isso? Né? A gente tem que entender onde a gente está. O que isso está implicando naquela economia que há 3 semanas atrás a gente acreditava que estava tudo certo. E agora? Né? Nós temos que ter ideologia aqui é a palavra no sentido lato, estudo das ideias e de um grupo de ideias, então a gente tem que ter um conjunto de ideias sobre as coisas. Se a gente tem conhecimento, a gente forma um conjunto de ideias e aí a gente pensa o mundo, correto? E esse conjunto de ideias faz o que na gente? Pode comentar também, viu, gente? Cria valores. O modo como a gente vai olhar o mundo. Tem algum som ligado? Se não vai falar, eu peço só que tira o somzinho, corta assim o microfone, tá bom? Aí a gente tem que ver como é que está o clima e as atitudes para isso, a disposição para todas essas mudanças e para esse novo negócio. Que tecnologias e habilidades eles precisam, tanto os nossos como dos nossos clientes. E que cultura e comportamentos a gente vai estar enfrentando, ou querendo mudar, ou querendo acompanhar agora. Então, veja, esse é um material que eu uso de um artigo que tem já um bom tempo, mas veja como ele retrata as questões atuais. Como se dá as mudanças, então, e como a gente vai se adaptar como empreendedor nesse momento de hoje? Olha lá, na base, no núcleo da pirâmide, conhecimento. Temos nunca antes que aproveitar e suprir nossas fragilidades com muito conhecimento sobre tudo e desse mundo novo que a gente está, tá? Como a gente vai mudar? Com atitudes proativas, tá bom, gente? Também se a gente se afundar nesse momento, que é difícil, eu sei, muita gente pode estar perdendo emprego, está muito fragilizado na própria família, na estrutura familiar, por conta dessa questão econômica e tudo mais, mas a gente tem que ter um olhar proativo para as coisas que a gente está fazendo. E demanda, então, um comportamento individual, mas um comportamento também como grupo, né? Onde a gente está como grupo, né? Se eu sou dessa cidade, o que eu posso fazer por essa cidade e essa cidade fazer por mim? Como que eu vou estar dentro desse grupo? E essas dificuldades são superadas com o tempo. Então, a gente precisa se programar para dar conta de tudo isso. Quais são os nossos desafios? Continuam os mesmos de antes, gente. A gente tem produtos e serviços que vão ser competitivos ou não num tempo X. Nós vamos ter clientes institucionais ou clientes que são
individuais. A gente tem muitos riscos elevados para enfrentar nesse momento. A gente vai ter isso, desregulamentação do mercado total. Vocês estão vendo as notícias sobre bolsa, sobre indústria, desaceleração da indústria. Vocês viram essas reportagens falando da indústria automobilística construindo equipamentos para respiradores, né, para enfrentar a doença? Olha só a mudança de paradigma de uma empresa grande como essa, né? Quais são as forças, então, competitivas que a gente vai ter num momento em que vai ter triplicado, quadruplicado o desemprego que já tinha? Que formas de relacionamento nós estamos enfrentando agora? E isso demanda negócios específicos. Essas novas formas de relacionamento estão deixando claro para nós que tipo de negócio está dando para suprir agora, não. Vocês devem conhecer, muitos de vocês talvez até trabalhem nisso, como Uber, por exemplo, com aplicativo de carro. E agora que ninguém anda? Como é que fica? Um negócio que estava dando seguridade financeira para muita gente, muita família. E que tecnologias a gente vai estar usando agora? E quem vai colaborar com a gente nesse processo? Que a gente tem que entender quais são as questões básicas do que a gente vai estar propondo, o que é diferencial nessa nossa proposta e o que integra todas essas questões desse momento. A gente pode ver isso? Pode falar. Pode falar. Aqui. Nessa parte do produto com vantagem competitiva, né? Hoje, acredito eu que está se tornando cada vez mais difícil você obter uma vantagem competitiva, né? Sim. Porque existem tantos produtos similares e necessidades tão próximas umas das outras, que eu tenho visto que a entrega da vantagem competitiva está mais na qualidade do que você entrega mais de um determinado produto. Não sei se isso, né, tem a ver. Pode falar, alguém quer falar? Alguém quer comentar? Acho que sim. Pode falar. Natália, quer falar? Alguém quer comentar? Pode comentar. Então, eu acredito que a questão, quando a gente está numa crise tão grande assim, o diferencial que fica volta às pessoas, né? Que é isso que eu acredito que você também esteja falando. O quanto a relação é de qualidade da empresa com o cliente, o quanto ele responde bem à necessidade do cliente, né? Sim. E quanto mais fala. O que eu acredito, assim, a entrega hoje, para mim, estava se tornando uma coisa bem mecânica, né? Uhum. Eu vendo pastel e entrego pastel. O que eu Certo. acredito que vai ser necessitado da entrega, eu entrego pastel com valor agregado. Isso. Não só um pastel. Isso. Ou o cuidado que você tem com as pessoas, ou saber o que ela gosta, ou como ela quer, né? Então, são várias questões que estão envolvidas aí. Eu acho que no processo empreendedor do modelo do Timmons, eu acho que traz um pouco essa discussão também. Quer dizer, o quanto a minha liderança pode comunicar e criar esse negócio. E vai depender de oportunidades, de recursos que eu possa vir a ter ou descobrir, recursos diferenciados, e a equipe que vai estar comigo para fazer isso. Certo? Então, entre as ambiguidades e incertezas, as forças externas que estão nos pressionando nesse momento, por exemplo, como é que a gente vai lidar com esse mercado? Então, onde que nós estamos aqui, no nosso negócio, no nosso plano de negócio, pensando nas oportunidades, nos recursos e na equipe que a gente tem? Na comunicação, na criatividade e na liderança que está gerindo tudo isso. Fala. Isso é quase feito com uma análise SWOT, né? Exatamente. Isso mesmo. Ele propõe
essa triangulação, que é um esquema muito interessante. O que ele fala, tem uma frase dele que ele diz assim, eu vou aqui falar com as minhas palavras, tá? Né? Ele fala assim, é como dizer, padaria a gente tem em toda esquina, o que vai mudar é essa tríade, entendeu? É como eu vou montar, ou como você está falando, eu vendo pastéis, mas o que vai mudar é como eu posso ser criativo nessa minha comunicação e nas oportunidades que eu estou vendo desse meu negócio na relação com o meu cliente, entendeu? É isso que ele vai dizer. Montar negócio igual é fácil. Fazer a diferença que é a coisa, né? E que é a questão do ciclo da excelência. Fala, pode porque o recurso de fornecedores tá bem amplo hoje. Então, Sim. recursos tem. Lógico que você vai ter menor custo com uma maior quantidade. Então, às vezes, nem sempre um valor mais barato quer dizer mais qualidade. Exato, e assim, ou ao contrário, ou mais caro, Sim. quer dizer qualidade também, né? Ou a complexidade do produto e não a simplicidade dele. São várias questões que estão em jogo, né? Sim, se ele entrega o objetivo com mais valor, né? Com mais... Com aquele filme do Juliano que acho que você não viu, que é que eu vou deixar para você ver, ele vai trabalhar essa questão. Hoje em dia a gente conhece muito o processo do cliente, de construção do cliente, do seu desejo e tudo mais. Então, essa relação que está prioritária, sempre vai estar prioritária, né? Então, você conhece o seu mercado consumidor? Então, a experiência e o conhecimento das pessoas fazem definir padrões de desempenho que vai do aceitável, desejado, tolerado e o encantado. Então, a gente pode produzir efeitos nessa relação com o consumidor que pode estar variando muito, né? Nessa oferta. E esse cliente, quem são? O que eles querem? Quando eles querem? Como eles querem? Onde eles querem? Eu vou te falar uma coisa que eu acho que hoje vai vingar muito. No trabalho e-commerce, hoje em dia, que vai ser, né, durante um tempo grande aí, se você estabelecer uma relação de conversa com as pessoas, com seus clientes, isso vai agregar muito valor. Conversar, porque as pessoas estão em isolamento. Então, se você bater papo com os seus clientes, com certeza você vai ter ele mais próximo de você. Coisas bem simples, não? Mas, professora, mas Pode comentar. isso volta a tempos atrás, né? É, Onde a conversa, o diálogo eram mais essenciais do que a isso. técnica de venda, né? Muito bem, porque agora a profusão é tão grande, todo mundo tem acesso a esses recursos tecnológicos, inclusive, então voltamos às coisas simples, né? Sim, sim. Quem Eu mais acho. oferece o que todo mundo quer? Então, aí é onde entra, acredito eu, o destaque da pessoa, de quem tá por trás de todo o produto. Aquele que monta a cultura da empresa, né? Muito bem, a liderança volta ao triângulo do Timmons, Jeffrey Timmons, né? Por que o cliente vai para o concorrente? Isso é antigo também. Preço, prazo, e por mais que você não queira assumir, é verdade. Atendimento, certo? E o próprio produto. Então, a questão do atendimento ainda é a grande questão, né? Influencia o preço, o prazo de entrega e o produto? Sim, mas o atendimento ainda é a questão mais forte, tá? Então, o que a gente pode discutir também é que tudo isso que a gente está fazendo tem a ver com uma discussão de um ato educacional nessa sua relação com o cliente, tá? Então, é um ato educativo. A gente também com a nossa equipe de trabalho. Então, como que a gente desenvolve e apoia a infraestrutura da empresa, delega autoridade, desenvolve autoestima em todos que estão conosco, repassa os conhecimentos, serve de exemplo, orienta para a tomada de decisão, está muito ligada ao seu papel educador como empreendedor. Como você soluciona problemas, afasta o medo de todo mundo, estimula
níveis elevados de performance em todo mundo, reconhece e recompensa positividades, né? Como que você trabalha o espírito do seu time? Eu poderia ser aqui aquela professora que vem, chora, fala, que medo, o que está acontecendo, não vamos sair dessa. Eu não posso fazer isso e não faria, porque eu acho que eu tenho que fazer para vocês é estimulá-los a pensar, tá bom, estamos em crise, como que a gente pode sair disso? Como? Como administradores, economistas e contadores podem colaborar para a gente sair disso. Não é assim? A gente tem que ser proativo nos papéis que a gente está, tá bom? Então, a gente tem que integrar esforços para sair disso. E, como vocês têm visto, duas questões que estavam bem difamadas, de modo geral, no mundo e aqui no Brasil, que eram ciência e educação, são as que estão podendo tirar a gente disso. Então, conhecimento é uma questão fundamental, né? E aqueles quadros que eu mostrei para vocês são quadros de economistas, administradores. Eu não estou falando de gente ligada às ciências sociais ou qualquer coisa assim. Eu estou falando de economistas e administradores, tá bom? Aqueles quadros. Então, a gente é arquiteto desses processos, tá? Processos de melhoria contínua, de superação de desempenho, disponibilidade para novas demandas. A gente, primeiro, antes de tudo, tem que estar aberto a tudo isso, principalmente num tempo como hoje. E também a gente tem que olhar para esse cliente não como aquele sujeito chato ou desesperado ou enlouquecido que já deve estar em casa, muitos, né, já sofrendo de doenças afetivas, né, por estarem presos, em crise de insegurança de trabalho e tudo mais. A gente tem que olhar esse cliente com os olhos, ouvidos, atentos, para a gente entender o que ele quer e como a gente vai chegar até ele. Certo? Deixa eu tirar aqui, vou voltar para vocês. Deixa eu ler aqui. O Guilherme coloca assim: como os empreendedores estão analisando o mercado nesse momento, onde a maioria da população está atrás apenas do necessário e provavelmente não vai comprar os seus serviços. Eu também me pergunto isso, Guilherme, como é que os lojistas de roupa, por exemplo, vão estar se organizando agora? Vão se juntar? Vão fazer grandes redes para conseguir servir todo mundo e desestocar seus produtos? Que saída criativa a gente vai ter? Muitos de vocês trabalham no comércio, não é? Vocês mesmos já disseram isso. E suas famílias trabalham, né, com serviços e produtos do dia a dia. Como que isto vai ficar agora? Como que as pessoas... Eu só vejo uma saída, Guilherme. Nesse primeiro momento, os grupos afins que se estão, por exemplo, lojistas de roupas, sentarem juntos em suas associações ou se associarem e discutirem uma maneira de melhorar sua condição e de chegar até seus clientes. Entendeu? Não é sozinho. Sozinho, não mais. Acho que vão ter pequenos grupos que se unir para poder dar conta disso. O que vocês acham disso que a gente está falando? O Guilherme, que eu estou respondendo. O que vocês acham? Sim, Rafaela, eu vou mandar aqui tudo. Alguém mais quer comentar? Isso como o Guilherme comentou? São questões importantes para a gente avaliar, né? Como que a gente pode sair? E eu acho que o primeiro passo é já começar a pensar sim. Nós ainda temos pelo menos umas 2 semanas de quarentena. Professora, eu acredito que né, eu tenho pesquisado algumas coisas do tipo e percebi muito que trava grandemente os empreendedores é o medo mesmo de arriscar, de encontrar o seu lugar aí no mercado. Porque o que eu vejo, por exemplo, nas fintechs, nessas novas fintechs, por exemplo, Nubank, Neon, a tendência é que os bancos maiores, que anteriormente não se cogitava em nenhuma hipótese que novas ameaças, né, pudessem entrar, hoje as fintechs estão acabando com esses grandes bancos, né? Sim, sim. Estão fazendo eles se dobrarem
para olhar para as fintechs hoje e falar assim, bom, a gente precisa melhorar nosso sistema e abaixar e se igualar a eles, porque daqui a pouco eles estão passando a gente. E outra questão, viu, Cristo? Os bancos não estão falando nada ainda. Até os grandes bilionários, vocês já viram notícias assim? Doando recursos, mesmo no Brasil, Magazine Luiza, colaborando com a questão médica. Você vê os grandes empresários já atuando de maneira mais cooperativa, mas você não vê os bancos ainda falando sobre isso. Isso vai ter um boom, porque eles não vão se sustentar com tanta inadimplência e tudo mais. Então, quer dizer, vai ter que ter uma mudança de paradigma frente a isso também, né? E você vê os outros bancos que estão nascendo, que já estavam emergindo como planos de negócio interessantes, diferenciados, desde a questão do Banco Verde, dos bitcoins, tudo mais, vai começar a aparecer mais. Eu tenho certeza que vai abrir um espaço para essa discussão aqui, já. Aqui eu digo, em todos nós, né? Porque a gente vai ter que procurar se juntar, a gente vai ter que procurar novas respostas, se adaptar a esse momento de crise, né? A mudança de valores que vão se ter nesse sentido. Então é tempo de mudança, é tempo de vocês começarem a sair ideias para vocês criarem coisas novas nesse mundo, né? É muito ruim, é óbvio que é. Ninguém está feliz com nada disso, nem. Mas é uma oportunidade, como a gente já comentou, né? Vocês estão estudando, vocês estão discutindo isso. Veja bem, os cursos de vocês estão discutindo essas questões. Vocês têm uma chance de ter informação qualificada muito mais que muita gente, né? Professora, mas o grande problema hoje é realmente a informação, né? Exato, ó. Hoje Por isso que a ciência e a educação são fundamentais, né? então, só que Aqui tem. aí que Não, vem o problema, né? Grandes montantes de informação dissipadas, você não exato. consegue agrupar e seguir uma direção. Por isso que a universidade é um lugar muito privilegiado nesse sentido, né? Você tem gente estudando, gente focada, organizando essas informações. Paulo Henrique traz uma fala aqui, ó. Nesse período de crise, o que a senhora acha do governo pensar em uma forma das empresas trabalharem no sistema de rodízio para que não tenham de ficar de portas fechadas? Sim, também pensar nisso. É que nós estamos no ápice da crise da saúde. Nós temos um problema muito sério, diferente da Europa e Estados Unidos, que a gente não tem controle de quantos doentes a gente tem. A gente não tem leitos, não tem sistema médico e não tem controle sobre exames. Então a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas a gente sabe que é uma crise muito grande que nós vamos ter de saúde. Então, mais uma semana provavelmente a gente vai ter muitos doentes. Agora, se os grupos de pequenas empresas se juntarem e começarem a propor coisas diferenciadas, eles vão conseguir ficar trabalhando mesmo nessa época, né? Então, seja o revezamento presencial, seja inclusive de vendas. Por quê? Um grupo de lojistas de roupa não podem oferecer num site todos juntos para os clientes e abrem para levar em casa das pessoas, não é? Dependendo dos negócios, a gente pode fazer. Tá bom, não pode atender como cabeleireiro agora 15 pessoas dentro do salão, vamos atender 3 de 3 com horário marcado. Não é? Que é isso que você está falando, né, Paulo Henrique? Então, tem que começar a propor, mas tem que entender também o momento que a gente está de saúde. E ver o que pode ser de preservado tanto da sua saúde como, né, quem está aqui na situação. Então, que jogos de interesse a gente vai ter que enfrentar, certo?
a gente vai ter muitos problemas para enfrentar. Estão conseguindo ouvir, Guilherme? Melhorou? A internet, de modo geral, pensem que o mundo está em conversação. O mundo está no Zoom. Não só no Zoom, nesse aplicativo, mas em todos de webconferência, né? Então, estamos todos juntos assim. Então, tudo para a gente ficar até as 8h30 aqui, eu acho que é suficiente. O que vocês acham? Eu gostaria só de ouvir o que vocês colocar aqui no chat, ou colocar um ok aqui também, para eu saber como é que vocês acharam dessas questões. E isso, está travando, então estamos com dificuldade, né? Então, eu disse, Guilherme, que eu gostaria de estar terminando a atividade agora de explanação, porque senão ela se alonga muito, não há necessidade, né? Agora eu recorto esses slides, deixo de novo disponível para cada um tecer um comentário e a gente finalizar a atividade. Pode ser? Professor, não sei se a senhora está me escutando, mas está travando aqui. Está travando tudo. Não está dando para saber muito o que a senhora está dizendo. Tá bom? E aí eu vou pedindo, Eva, depois para a semana um comentário sobre o que a gente debateu hoje com a questão atual. Eu recortei também um artigo do Chiavenato, né? Que é um professor de vários livros que vocês usam, e que ele fala sobre essa época do coronavírus, e eu vou dar para vocês lerem também, conversar um pouco. Professor? Tá? Sim. Travou bastante aí uns 1 minuto, 2 minutos atrás. A gente não conseguiu escutar, pelo menos eu não, né? Tá bom. Eu vou escrever. Deixa eu cortar aqui. Melhorou o som? Dá para ouvir agora? Eu estou ouvindo. Tá bom. Então, eu gostaria que vocês fizessem um comentário antes de sair da sala sobre essa explanação e o que nós vimos aqui. Só escrever aqui no chat, deixa aqui o comentário, porque todo esse material fica registrado. Então, já fica registrado aqui também, que vocês estiveram presentes com comentário. E no EVA, eu vou estar colocando uma pergunta sobre essas questões que nós tratamos, né? Sobre a questão do empreendedor nesse momento de hoje, tá bom? E vou disponibilizar esta aula inteirinha lá no EVA também. E passo para o... Que bom, Yara, que você gostou. E passamos para os
representantes. Sim, Rafaela, eu estou lendo aqui para vocês, né? Nós estamos tentando, sim, nos dedicar bastante para conseguir alcançar todos vocês, viu? Muito obrigada pela presença de todos e fico aguardando aqui os comentários para que a gente possa finalizar, então, a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e pelo interesse de estarmos aqui juntos. Aí o Christopher pergunta, né, como o empreendedor deverá começar a se reinventar para um novo mercado que irá surgir? Primeiro, ficar com os ouvidos, olhos, pele e coração aberto para entender o que está acontecendo nesse mundo de hoje. E vamos ver que oportunidades a gente pode ter. Com certeza não vai ser sozinho, Christopher. Nós vamos fazer isso em pequenos grupos. Ninguém mais vai competir sozinho. Nós vamos ter que trabalhar juntos, muito. Sim, Vitor, vamos manter os contatos por semana, trazendo temas interessantes que são, né, e procurando resolver problemas atuais. Eu pretendo fazer assim mesmo, Vitor. Muito obrigada. Tem muita gente que está aqui na aula, estão aqui sem som, aí poderiam responder? Isso, obrigada, gente. Legal, Giovanni. Gabriel fala, professora, trabalho em escritório de contabilidade e por conta disso tenho muito contato com outras empresas de ramos diversos. Todos nesse momento estão tentando sobreviver de diversas formas. Já tenho clientes que estão trabalhando juntos. Que bacana saber disso, Gabriel. Eu fico muito feliz de saber que essa crise toda está dando oportunidade de muita gente se unir para fazer um bom trabalho, né? E só todo mundo vai ganhar com isso, né? Obrigada. Denis, né? Suelen também. Jean, Carlos já respondeu, obrigada. E aí, só lembrando, enquanto vocês estão respondendo, né? Alguns não responderam ainda, que eu vou estar, que a gente não vai estar fazendo o projeto em si, tá bom? Obrigada, Gustavo. Obrigada, Denis. Sim, não estamos presencialmente, mas estamos aqui, né? Tentando estarmos próximos, mesmo que distantes. E eu vou, então, fazer aquilo que combinamos. Nós vamos ter todos os assuntos como no nosso plano de aula, que já estava proposto. Cada temática daquela vai estar no EVA, tá bom? Com material. E as webconferências numa conversa toda semana, assim, de uma horinha, pelo menos, para a gente ir se atualizando nos assuntos que eu for postando para vocês, com vídeos, com perguntas, com textos, tá bom? Acredito que vai dar para a gente ficar bem próximo do aprendizado que eu tinha me proposto e quando pudermos retornar, a gente pode fazer um grande encontro, uma imersão, fazer uma oficina como eu queria fazer de Canvas com vocês, tudo mais, e a gente pode se propor a coisas mais práticas quando a gente puder estar junto, tá bom? Sim, no mesmo horário de hoje. Só acredito que na semana que vem, que é dia 10, se não me engano, Denis, ó, a gente não tem aula dia 10, porque é o feriado de Páscoa, tá bom? A gente tem aula, eu acredito que no dia 17 eu vou confirmar para vocês, tá bom? Mas como a gente está em contato pelo WhatsApp, eu acho que vai ser tranquilo. Todo mundo fica só assim, a gente ficar esperto para a nossa comunicação na semana, tá bom? E vai ter todo o material lá. Boa noite, João. Boa noite, Leonardo. A gente vai conversando então para frente, tá bom? Isso mesmo, Aline. É isso mesmo. A gente tem que entrar em contato com esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Eu prometo estar trazendo sempre essas atualidades, que é uma oportunidade. Essa disciplina está bem
próximo às questões atuais, né? Então, a gente, né, Matheus? A gente pode trazer esse dia a dia e as problemáticas que a gente está vivendo, né? Acho que vai ser legal poder juntar os conteúdos a essa situação atual. Bem, pessoal, me despeço de vocês. Eu vou fechar a sala de aula agora, tá bom? E aí todo mundo já pode sair. Muito obrigada a todos. Ótima semana para vocês, tá? Assim que tiver todo o material do EVA lá, ou pelo menos essa primeira parte, eu já vou avisar vocês, tá? Já está numa das salas, só tenho que importar para as outras. Ótima semana para vocês, queridos. Tchau, boa noite, até mais. Fiquem bem, fiquem em casa, hein? Saúde em primeiro lugar. Se não tiver saúde, a gente não consegue fazer um bom trabalho de gestão, tá bom? Se cuidem, tá bom? Boa noite. Tchau.